exalta ao Senhor, você engrandece o seu nome, glorifica o nome dEle. E fale para Deus essas palavras, porque assim diz a palavra dEle, nos dá uma direção, um mandamento, uma orientação. Exaltem o Senhor. Pai, nós te exaltamos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Deus. Nós estamos aqui reunidos como igreja, num só pensamento, em glorificar o teu nome, meu Deus. Eu tenho certeza que cada um dos teus filhos aqui está lembrando agora motivos pelos quais nós temos a te agradecer. Motivos que nós temos para exaltar o teu nome, meu Deus. E eu te peço, Pai, recebe cada um dos agradecimentos, cada um dos corações gratos e quebrantados que estão aqui essa noite te exaltando, glorificando o teu nome, meu Deus. Oh, Pai, nós te exaltamos pela tua bondade, pela tua santidade, meu Deus, porque o Senhor inspira em nós também um espírito de santidade, de santificação, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos e te exaltamos, porque um dia o Senhor nos salvou, meu Deus, nos salvou de viver uma vida sem propósito, nos salvou de viver uma vida para nós mesmos e nos deu um propósito de vida, meu Deus. O Senhor nos deu uma vida com propósito, Senhor, uma vida abundante, uma vida plena, meu Deus. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, porque nós merecíamos perecer, mas o Senhor foi tão gracioso que nos resgatou, meu Deus, e nos deu a vida eterna, Pai, através da morte do teu Filho. Nós te exaltamos pela tua beleza, pela tua grandeza, meu Deus, pela tua criação, que nos faz nos deslumbrar, Senhor Jesus, de alegria quando vemos, Senhor, tantas coisas belas que o Senhor nos deu aqui nessa terra também para cuidar e desfrutar. Nós te exaltamos e glorificamos porque o Senhor nos deu essa igreja, porque o Senhor nos deu cada um dos nossos irmãos, pela nossa família, meu Deus. Te exaltamos, Pai amado, porque o Senhor não tem deixado faltar o emprego, o pão de cada dia, Senhor, o alimento, porque se nós estamos vivos aqui hoje, é porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nós te exaltamos, meu Deus, acima de tudo, porque o Senhor é Deus e está sobre todas as coisas, Pai. Obrigada, meu Deus, por nos deixar sentir esse amor. Obrigada por ter compartilhado um dia o teu amor conosco, meu Deus. Nós somos imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu existir e desfrutar da tua bondade, meu Deus. Não há coisa melhor nesse mundo do que viver para o Senhor uma vida plena e uma vida com propósito, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Recebe o nosso culto que teremos essa noite. Toma a direção, Pai amado, de cada um que estará aqui conduzindo o louvor, a mensagem, Pai, as orações. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora transformar essa oração no nosso louvor, dizendo que Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre. Ele é exaltado eternamente. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Terra e céu
glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos continuar louvando e exaltando o nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece e tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece e tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E
esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo 3, leiamos o versículo de número 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Enquanto os irmãos uma vez mais louvam ao Senhor, queridos, aqueles que trouxeram, e possamos nesse momento então contribuir ao Senhor para a manutenção da sua obra com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por cada dízimo, por cada oferta que foi aqui depositada, meu Deus. E mais ainda, Senhor, te agradecemos pelos corações generosos que o Senhor tem levantado aqui nessa igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a chance em todas as áreas da nossa vida de te louvar e de te honrar, inclusive com os nossos bens. Porque se te damos é porque primeiro recebemos de ti, meu Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Deus abençoe a vida dos irmãos do louvor. Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 25 até o capítulo 6, versículos 1 a 4. Nós vamos concluir hoje, se Deus assim nos permitir, a nossa série tratando a respeito das marcas de uma família cheia do Espírito Santo, ou as marcas de uma família que vive a plenitude do Espírito dentro do seu lar. Infelizmente, durante essa série, nós tivemos um número bastante reduzido nas quintas-feiras, né? Os outros cultos de quinta foram bem mais frequentados. Mas essa série em especial, os assuntos relacionados à família, não despertou muito o interesse da maioria. Então nós tivemos um número muito reduzido. E que pena, o assunto que nós estamos tratando é muito importante e serve de base para a nossa fé, serve de base para o nosso comportamento cristão, como nós devemos viver plenamente família nesse tempo
onde a família é tão atacada. Assuntos como esses, irmãos, eles tendem a ser deixados de lado, como se não fossem tão importantes. Então é comum as pessoas, quando se trata de assuntos relacionados à família, casamento, criação de filhos, comportamento da mulher, comportamento do esposo, algumas pessoas digam assim: ah, mas isso aí eu já sei. E saber algo sobre família, numa perspectiva humana, não transforma as nossas casas. Eu sei que todo mundo sabe o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, como educar filhos, mas nós sabemos isso a partir das nossas bases experienciais. Nós sabemos isso a partir daquilo que nós vimos dentro da nossa casa, e muitas vezes o modelo de família que a gente viu dentro da nossa casa não é um modelo bíblico. E por isso que é importante a gente participar de cultos como esse. E aí eu trago aqui também um coração grato a Deus pelos irmãos que tiveram paciência ao longo dessas quintas-feiras e vieram e estão participando. Então Deus abençoe a vida dos irmãos que trataram esse assunto com seriedade e não o desprezaram. Amém? Então que Deus abençoe vocês, firmes e fortes aí, ouvindo mais uma vez sobre esse tema de fundamental importância. Nas nossas últimas ministrações, nós falamos ou comentamos os versículos 23 a 24. E hoje nós vamos ler aqui a partir do 25 e vamos concluí-lo, esse assunto aqui, hoje, com a graça de Deus. Vamos ler então, Efésios 5, versículos 25 até capítulo 6, versos 1 a 4. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Muito bem, queridos, nós falamos já aqui acerca da postura da mulher cheia do Espírito Santo. Havia mais algumas coisas para falarmos, mas o tempo é muito curto e não vai dar tempo falarmos tudo. Mas em outras ocasiões certamente falaremos. E nós mencionamos aqui que a primeira marca da mulher cheia do Espírito Santo é a sua submissão ao seu próprio marido. E essa submissão, nós vimos, ela deve ser feita com os limites estabelecidos pela palavra. É uma submissão ao seu próprio marido, não a todos os homens, e esta submissão é no Senhor, dando a entender que a submissão da mulher, ela vai até o limite daquilo que o Senhor estabeleceu da sua palavra. Se os maridos exigem algo das suas esposas, que a palavra de Deus condena, elas não devem se submeter a isso, porque a primeira obediência da mulher submissa é a Deus, depois ao seu marido. Então nós vimos isso tudo aí já ao longo dessas exposições. Depois no verso 23, Paulo explica o porquê que a mulher tem que ser submissa, e ele diz que é porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então Paulo explica que a mulher deve se submeter ao seu marido por uma questão de prioridade. O homem foi feito primeiro, e a ele foi dado essa autoridade que requer dele, obviamente, muito mais responsabilidade. No versículo de número 24, Paulo explica o modelo ou a forma como a mulher deve se submeter ao seu marido. Ele diz que assim como a igreja se submete a Cristo, assim também, da mesma forma, as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Então, o princípio do relacionamento de marido e mulher, que Paulo estabelece aqui, é o princípio do relacionamento entre Cristo
e a igreja. Então a igreja que se submete a Cristo, ela é o padrão ou o modelo da mulher submissa ao seu marido. E o marido que ama a sua esposa, ele deve ter como modelo o amor de Cristo para com a sua igreja. Mas depois de falarmos aí algumas quintas-feiras sobre as mulheres, nós vamos analisar a postura de um marido cheio do Espírito Santo. E notem bem, irmãos, que é digno de nota, para as irmãs não ficarem chateadas com Paulo, que as recomendações que Paulo traz para as esposas cristãs aqui, elas estão consubstanciadas em apenas 3 versículos. Já as recomendações que Paulo traz para os maridos, para os homens, estão consubstanciadas em 9 versículos. Então só aqui nós já percebemos que a responsabilidade maior é do homem. Paulo gastou mais tinta para falar das responsabilidades do marido do que para falar das responsabilidades da mulher. E as responsabilidades do marido que Paulo traz aqui como recomendações, elas podem ser resumidas em 5 verbos que aparecem nos versículos que lemos, os 25 a 33. Paulo vai falar que o marido deve, em primeiro lugar, amar a sua mulher, verso 25. Ele deve se entregar pela sua mulher, a ideia aqui é morrer por ela, verso 25. Ele deve alimentá-la, verso 29. Ele deve cuidar dela, verso 29 ainda. E ele deve priorizá-la, verso 31. Então, a missão do marido para com a sua mulher, ela pode ser sintetizada aí nesses 5 verbos. E agora note bem, primeira coisa que Paulo diz, verso 25, maridos, amai vossa mulher. É o primeiro mandamento aí da palavra de Deus para nós, os maridos. E eu quero repetir aqui as palavras do John Stott, quando ele disse que a ordem correta bíblica é: mulheres se submetam e maridos amem. Eu achei muito bonito essa expressão do John Stott. Não que eu concorde com tudo que John Stott diz, embora ele tenha sido um grande mestre, um grande estudioso, mas ele trabalha essa questão, e eu gosto muito disso, porque na nossa cabeça, mulheres se submetem e maridos mandam. Mas no princípio bíblico, mulheres se submetem e maridos amam. Já mostrando para nós que não é uma submissão doentia, escravizadora, opressora, mas é uma submissão dentro dos padrões bíblicos. E Paulo diz que os maridos devem amar as suas mulheres, e o modelo que Paulo traz para o amor do marido é o amor de Cristo para com a sua igreja. Então é um padrão extremamente elevado, não é um amor simplesmente sexual, carnal, que desperta o desejo da carne, que não é errado. O marido deve desejar a sua mulher, não é também um marido, um amor filéu, um amor de amizade. O marido deve ser amigo da sua esposa, é verdade. O livro de Cantares é rico em expressões, ó amiga minha, ó amigo meu. Então há esse relacionamento de amizade dentro do casamento, mas o amor que Paulo exige do marido aqui, que a palavra de Deus diz que nós como maridos devemos amar as nossas mulheres, é um amor sacrificial. A palavra que Paulo usa aqui para definir amor é a palavra ágape. É um amor que se entrega para dar a vida, se for preciso, ao outro. E o verbo aqui é agapao, e significa amar alguém ou algo num sincero apreço e numa alta consideração para com esse algo ou esse alguém. É um amor sacrificial, é um amor que tem uma alta consideração pela pessoa amada. Então, se o marido crente deprecia sua esposa, maltrata sua esposa, fala mal da sua esposa, diz palavras que ferem a sua esposa, ele não está cumprindo este mandamento. A esposa submissa deve ser amada pelo marido, que a trata com alta consideração. De maneira, irmãos, que a pessoa abaixo de Deus mais importante da vida do homem é a sua esposa. Então ele não deve depreciá-la, ele não deve tratá-la mal, ele deve pesar as palavras que for falar com ela. E essa expressão agapao, esse verbo no grego, também significa tratar com afeição, cuidado amoroso, carinho. Então note, é um relacionamento de profunda intimidade e cuidado.
Ou seja, o homem que ama a sua esposa conforme o mandamento bíblico, ele tem cuidado com o que vai dizer com ela. Ele tem cuidado na forma como vai falar com ela. Ele tem cuidado até na maneira como ele vai pegar na mão dela. Ele pega na mão da esposa como homem, macho, mas ele pega de uma maneira que ela não sinta aperto, né? Então é necessário a gente entender isso. É um tratamento de cuidado, de afeição. E toda mulher gosta de ser tratada assim, meus irmãos. Toda mulher gosta de ser bem tratada por um homem, toda mulher. Hoje aí existe um movimento feminista onde muitas mulheres estão dizendo que não precisam do homem para nada. Eu queria vê-las lá em casa ontem, quando a caixa de gordura entupiu. E Ana, eles disse: e agora, amor? Eu disse: agora eu vou resolver. Destampei a caixa de gordura, irmãos. A coisa mais feia do mundo, mais suja do mundo. E lá estava eu, metendo a mão naquilo tudo, limpando toda a caixa de gordura. E ela disse: deixa eu pegar o balde. Eu disse: não, fique aí, eu vou jogar lá fora. E fiz a limpeza toda, botei. Quando terminou, ela olhou para mim e disse assim: eita, como é bom ter um homem em casa. A mulher vai botar as unhas bonitas, irmão, na lama. Que tem que botar é a gente. E toda mulher gosta, são tratamentos de carinho, de afeição. A maneira como você trata a sua esposa deixa uma marca profunda no coração dela, seja positiva ou seja negativa. Então é muito importante a gente entender isso. Então a ideia que Paulo usa para amor aqui também não é apenas um amor de palavras, porque nós não somos conquistadores. Nós somos maridos bíblicos que amam a esposa. Claro que existe a arte da conquista no casamento, mas o amor que é exigido aqui é um amor ativo, que se manifesta em atos concretos. Não é apenas um amor de palavras, não é apenas um amor de dar presentinhos, não é apenas um amor de mensagens no Instagram ou pôster ali, né, no Instagram ou no WhatsApp. Não, é um amor ativo, é um amor que demonstra mais do que palavras. É um amor ativo. Palavras são importantes porque a mulher é atraída pelo ouvir, mas se as palavras não estiverem acompanhadas de ações concretas, as palavras perdem o sentido. Conheço maridos que elogiam a esposa, que é uma beleza, irmão, mas não faz nada para provar que o elogio é verdadeiro. Na maioria das vezes o elogio é interesseiro. Eu trato bem porque eu quero alguma coisa mais tarde. E esse tipo de tratamento, barganha, não alegra o coração de nenhuma mulher e não motivará ela a ser submissa em nada. Em 1 João 3,18, o apóstolo João diz que o nosso amor, ele deve ser um amor não apenas de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Note como isso é bonito. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. A palavra fato aí em outras versões é obra. E o termo que é usado aí no grego é ergon, que significa ação, algo feito, trabalho. Então, o que Paulo está dizendo, o que João está dizendo aqui aos seus leitores e a nós? Ele está dizendo: o nosso amor precisa ir além das palavras. O nosso amor precisa ir além do movimento da língua que forma expressões verbais. O nosso amor precisa se manifestar em atos concretos, em ações concretas. Em outras palavras, as minhas obras têm que dar credibilidade às minhas palavras. É isso o sentido aqui. Não adianta nada dizer que ama a esposa, irmãos, com as palavras e tratá-la como se a odiasse. Não adianta nada dizer palavras bonitas, mas no primeiro momento maltratá-la e xingá-la de maneira vergonhosa. Não adianta nada. Então é necessário que haja palavras de afeto, mas as palavras de afeto precisam ser confirmadas por ações concretas. Esse é o amor exigido aqui. E aí Paulo vai explicar para nós como é esse amor, como o marido deve amar sua esposa. Verso 25 ainda: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem
defeito. Paulo diz: maridos, amem suas mulheres. E os maridos poderiam perguntar: como, Paulo? Como Cristo amou a igreja. O padrão é altíssimo, irmão. É altíssimo. Nós pecamos contra Deus, a igreja do Senhor falha contra Cristo. Muitas vezes não segue as suas orientações, mas todas as vezes que nós estamos lá de joelho orando, Ele está atendendo o nosso clamor. Cristo não vai dormir com raiva da igreja. Cristo não se intriga da sua igreja. Cristo não trata a sua igreja com rigidez, com rispidez, não. Cristo trata a sua igreja, embora ela não mereça, da maneira mais amorosa possível. Então, marido, desculpa, deixa eu usar uma expressão nordestina, marido cheio de pantim, que fica nos cantos da casa birrento, biquinho, não vou falar com ela hoje também não, porque me desgostou, não entendeu o que é ser um marido cristão, não entendeu nem ser homem, porque birra é coisa de moleque, não é coisa de homem. O homem senta, conversa, resolve, põe as cartas na mesa e tem que terminar a noite, irmãos, felizes da vida, dando glória a Deus. Aí é o marido bíblico. E aqui, ao usar essa figura de Cristo com a igreja numa espécie de casamento, Paulo não está inventando nada. Na verdade, desde o Antigo Testamento, Deus é retratado nas páginas veterotestamentárias como o esposo ou o marido de Israel, que era tratada como sua esposa ou sua noiva. Não precisa abrir, Isaías 54, 5-8 nos traz essa verdade. E o próprio Jesus arrogou para si o título de noivo. Quando os mestres da lei, os fariseus, questionaram Jesus acerca do jejum dos seus discípulos, e disseram: por que jejuam os teus discípulos e os discípulos dos fariseus? Ou melhor, por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, e os teus não jejuam? Marcos capítulo 2, versículo de número 18 a 20, Jesus disse o seguinte: não é necessário que eles jejuem, porque o noivo está com eles. E ali Jesus estava se referindo a ele mesmo. Então, claramente, esse título de noivo e a igreja como noiva, o próprio Cristo adotou. Então, Paulo aqui está apenas trazendo uma verdade do Antigo Testamento e usando as palavras de uma analogia que Jesus mesmo utilizou para dizer que a igreja e Cristo, eles têm um relacionamento parecido com o relacionamento de marido e mulher, um casamento cristão. E para falar do relacionamento de Cristo com a igreja, Paulo usou também 5 verbos. Paulo disse que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, santificou ela, purificou ela e apresentou ela a si mesmo. E aí não é o nosso foco aqui, mas deixe-me mostrar para os irmãos algo interessante. Primeiro, ele diz: a si mesmo se entregou por ela, morreu sacrificialmente pela igreja. Ou seja, Cristo como marido da igreja, ele não a maltratou, mas ele se sacrificou para servi-la na cruz do Calvário. O segundo verbo que Paulo usa aí, verso 26, para que a santificasse. A ideia aqui é que Cristo não apenas se sacrificou pela igreja, sua noiva, sua esposa, mas ele também separou para si, dando a ideia de santificação, purificando-a. Talvez essa expressão seja uma alusão aos banhos que as noivas tomavam antes do casamento, antes da noite de núpcias. E nós encontramos isso em Esté capítulo 2, versículo 12. Elas tomavam esse banho. E esse lavar de águas aqui que Paulo menciona é uma representação da purificação espiritual. E depois ele usa o verbo para apresentar a si mesmo, nos mostrando que a igreja um dia como noiva será apresentada a Cristo, santa, pura, sem defeito, sem mácula, e juntos eles se assentarão na grande mesa chamada então bodas do Cordeiro. E aí Paulo vai aplicar agora, olha comigo por favor o verso 28. Assim também, da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Irmãos, note o cuidado de Paulo quando ele vai escrever aqui.
Se tem uma coisa que eu admiro na Escritura, e eu trabalho nessa questão da exegese bíblica, então eu não conseguiria passar desapercebido disso aqui. Embora o nosso tempo seja bem curtinho, mas eu vou tentar o máximo possível enxugar aqui. Mas olha o que Paulo diz aí, ó. Olha o cuidado dele. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. A sua mulher. Perceba que Paulo não diz que os maridos devem amar todas as mulheres. Vocês perceberam o detalhe? Ele deve amar a sua mulher. Que tem marido que diz amar a esposa, mas ama todas as mulheres do mundo. Todas elas. Não, eu amo a minha esposa, mas se uma lá na rua der brecha, ele está amando também. Mas não é assim o mandamento bíblico, é exclusivo. O marido ame a sua mulher. Cuide da sua mulher. E aí tem outros que são mais complicados, porque não ama a de casa, mas ama todas as outras. Não cuida da de casa, mas cuida das outras. Eu vi uma cena uma vez que eu fiquei preocupado com aquele marido. A esposa estava segurando 2 sacolas pesadas do mercado e ele vinha atrás. Enquanto a mulher seguia com as sacolas, ele vinha atrás mexendo no celular. E outra mulher, que ele nem conhecia, estava com uma sacola que nem era pesada. E ele perguntou para a outra: você está precisando de ajuda? E essa mulher, acho que era crente, irmão. Ou se não, era amiga de Anaílis. Porque ela disse assim: eu não, mas sua mulher está. Botou ele no lugar dele. Porque tem homem assim, irmão. A esposa sofre pena, mas as mulheres de fora é um cuidado, é um zelo. Ô, querida, em casa é o idiota. Conhecem gente assim? Eu conheço. Ô, minha querida, ô, minha amada. Com as outras, com a de casa, ô, bruxa. Mas note aqui, Paulo, o marido ame a sua mulher. A minha responsabilidade não é amar todas as mulheres do mundo. A minha responsabilidade é amar a minha mulher. A minha preocupação primária é com ela. Eu tenho que tratar ela bem. Eu me lembro, irmãos, quando a gente casou, eu e Ana, eu não gosto de contar muitos exemplos da minha vida pessoal, porque perde tempo, mas cabe aqui eu contar isso. Eu me casei com 19 anos, muito novinho, 19 anos, e eu só tinha amigas, eu não tinha amigo, era só mulher. Aonde eu passava, oi, 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 oi para tudo quanto é lado. E aí num dado momento a minha esposa disse assim para mim: tu não tinha amizade com um homem não? Eu disse: tinha, meus primos, mas o resto era tudo mulher. Estudava na escola, como sempre fui comunicativo, conversador, gostava de usar a palavra, isso atrai mais as mulheres, então pegava amizade mais com as meninas do que com os homens. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava incomodando a minha esposa, então eu passava, dizia oi, e eu não dava um oi, eu fiquei calado. E comecei fechando essas brechas, e não falei mais com essas meninas, e não tive mais contato nenhum com elas, e eu não tinha relacionamento com elas antes de Anaílis, era apenas amizade. Mas eu percebi que isso estava incomodando a minha esposa. E num dado momento, eu percebi que elas ficaram com raiva. E se fosse outra, eu ia dizer assim: eita, elas estão ficando com raiva, eu vou lá me explicar. Não, irmão, as mulheres do mundo inteiro podem ter raiva de mim, só não a minha esposa. Eu não estou preocupado se as mulheres estão com raiva de mim. Eu me preocupo se a minha estiver com raiva. Porque ela é minha esposa. Tem maridos que se preocupam, mas se eu não tratar fulaninha assim, ela vai ficar com raiva de mim. Pois que fique. Ou você vai agradar todas as mulheres e desagradar a sua? Não, irmãos. Que as mulheres fiquem com raiva de mim, se quiserem. Mas a minha esposa, não. O que tem que me fazer perder o sono não é porque a vizinha ficou com raiva de mim. O que deve me fazer perder o sono é se eu dei motivo para minha esposa ficar com raiva de mim. Com isso eu não estou dizendo que os irmãos tenham que ser mal educados, não é nada disso. Não podem dar bom dia às pessoas, não é nada disso. Não pode dar um oi para as pessoas, não é nada disso. Eu só estou dizendo que você não deve ter essa preocupação de que se não tratar as mulheres do mundo bem, elas podem ficar chateadas. Não tenham isso em mente. Sua responsabilidade é que a sua esposa fique de bem com você e não as mulheres lá fora. Então, essa ideia aí é ruim. No meu caso, eu tive que deixar de falar, tive que deixar de
de manter o contato, porque eram meninas solteiras. Isso ali poderia trazer problemas para o meu casamento. Então, cuidado, irmãos. Também os homens que estão aqui são bem pouquinhos, então os irmãos estão acabando levando as lapadas tudinho, mas é assim mesmo. Cuidado os homens aqui, também com essa amizade muito íntima com um colega de trabalho. Cuidado. Cuidado com esses papozinhos fora do horário do serviço e com conversas que não tem nada a ver com o seu serviço. Cuidado até com o evangelismo. Mas pastor Marcos, cuidado com o evangelismo. Porque às vezes você está ali na tentativa de evangelizar, falando de Jesus, e daqui a pouco Jesus nem é mais o tema da conversa. Daqui a pouco o tema da conversa é, olha, com todo respeito, mas eu achei você tão bonita nesse vestido. Aí Jesus já saiu de cena, faz tempo. Cuidado, irmãos, nós temos que aprender a fechar as brechas. Fechar as brechas. Eu sei que muitas vezes pode soar radical, mas é fechar brechas, estar atento quando a conversa está perdendo o rumo. Você não vai deixar de falar com as mulheres, os homens aqui, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você perceber que a conversa está se tornando íntima demais, que a conversa está fugindo do assunto proposto de início, vigie, porque ninguém cai da noite para o dia, meus irmãos. Tudo começa pequeno, as raposinhas entram pequenas, mas depois elas crescem e destrói o vinhedo. Então tomemos muito cuidado. Lembrem-se do que Paulo diz: ame a sua mulher. É a sua mulher que você tem que tratar bem, é para a sua mulher que você tem que carregar as sacolas, é com sua mulher que você tem que ter cuidado com o que fala, e não com as pessoas do mundo. Seja respeitoso com todo mundo, seja educado com todo mundo, mas não seja enxerido. Não seja enxerido, não seja apresentado, como a gente fala, muito dado. Feche as brechas. Feche as brechas, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, meus irmãos. Tem gente que é tão carente, escutem isso aqui, tem gente que é tão carente emocionalmente, que dependendo do tom do seu bom dia, a pessoa diz: está afim de mim. Sabia dessa? Tem, irmãos. Um aperto de mão, um abraço. Tem vezes que a pessoa está tão carente. Nós tínhamos aqui na igreja, nós tínhamos aqui o momento da comunhão, quando se cantava um louvor aqui, e a gente saía do lugar e abraçava. Por que acabou? Você nunca parou para pensar nisso? Porque estava abrindo brecha. A gente não conhece o coração das pessoas. Às vezes você vai ali dar um abraço de comunhão, aí você abraça a outra pessoa do outro lado, está carente, e ela entendeu errado aquele abraço. Daqui a pouco nós estamos com um problema de adultério na igreja, fornicação na igreja, prostituição na igreja. Então, infelizmente, é um fato. E nós precisamos aprender a fechar essas brechas, irmão. Fechar essas brechas. O homem casado deve tomar muito cuidado quanto a isso. Quem está entendendo, diga amém. Eu disse que para os maridos era pior. Os irmãos não acreditaram, né? Mas veja aí, Paulo prossegue: amar a sua esposa, e ele diz como? Como ao seu próprio corpo. Agora note o que Paulo diz aqui. O marido deve amar a sua esposa com a mesma disposição que ele ama seu próprio corpo. Ou seja, ele deve colocá-la em prioridade na sua vida. Abaixo de Deus, a esposa é prioridade. E notem bem isso aqui, irmãos. O que significa amar a esposa como a mim mesmo? Isso evoca aquele mandamento de Jesus que diz: amai o próximo como a si mesmo. Aí tem uma frase, vocês já me viram dizer muito isso aqui: tem coisa que é lógica, mas não é teológica. Tem uma frase que eu vejo sendo usada em podcasts, em shorts, em reels. Eu fico vendo essas frases aí eu olho os comentários. Profundo. Não, é antibíblico. Ou uma famosa: a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então primeiro eu tenho que me amar, depois eu tenho que amar o outro. Tá certo, irmão? Tá não, entendeu totalmente errado o princípio. Porque o princípio não é esse. O princípio é: do mesmo jeito que você se ama, ame o outro. Coloque o outro em primeiro lugar.
ame o outro primeiro do que você ama você. Esse é o princípio aqui. Não é se amar primeiro para amar o outro depois, porque isso não é amor, é egoísmo. Amar o próximo é pensar primeiro nele, para depois pensar em mim. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. É olhar para o próximo e dizer assim: o que é que eu queria que fosse feito comigo nessa situação? Isso, então eu vou fazer com ele. Isso é amar o próximo como a si mesmo. É curioso porque esse mandamento está no contexto da parábola do bom samaritano. E o que foi que o bom samaritano fez? Ele amou a si mesmo primeiro para depois amar o outro? Não. Ele priorizou o outro. Ele deixou de fazer sua viagem para parar e socorrer alguém que não gostava dele, porque o judeu não gostava do samaritano. Ele interrompeu seu percurso, ele voltou, ele botou o homem no seu cavalo, ele foi para a estalagem, ele ficou um tempo lá e disse: eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou pagar tudo. O que ele está fazendo? Ele está amando o próximo como a si mesmo. Ele está dizendo: se fosse eu que estivesse aí no chão, eu gostaria que fizessem assim comigo, por isso eu vou fazer por eles. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a Bíblia diz aqui que os maridos devem amar as esposas como a si mesmo, eles estão dizendo, o Paulo está dizendo, o marido deve amar a esposa da mesma maneira que ele se ama. Deve priorizar ela. É Mateus 7,12, tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Vou explicar isso de uma maneira bem simples para os irmãos entenderem. A gente pensa em quem primeiro? E aí eu não estou falando dos pais, obviamente os pais pensam logo nos filhos, primeiro, né? Mas em uma situação de perigo, a gente pensa em quê primeiro? Salvar a própria vida. Geralmente o primeiro pensamento da gente quando acorda é a gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou escovar meus dentes, eu vou tomar um café e vou trabalhar. Então, geralmente a gente está sempre pensando em si. Então, amar o próximo como eu amo a mim mesmo é pensar primeiro no outro do que em mim. Então, acordei, o pensamento não é dormir ruim demais hoje. Ei, meu Deus, como será? Como minha esposa dormiu à noite? Dormiu bem, amor? Acordou bem? Está tudo bem com você? Você está entendendo as prioridades? Isso é amar a esposa como ao próprio corpo, é cuidar dela. E Paulo prossegue, 29. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes, a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Paulo está dizendo: o marido que ama a mulher, e que ama a mulher como ama a si mesmo, ele vai alimentar essa mulher. E o alimento aqui, obviamente, é o alimento normal mesmo. É a palavra ektrefo em grego, que é nutrir, suprir. É suprir a necessidade da esposa. E aí os jovens que estão aqui me escutando e não casaram ainda, é a função principal do homem alimentar a mulher. Sim, as recomendações bíblicas é que o marido, principalmente no livro de Êxodo, ele não deveria deixar faltar 3 coisas para a sua esposa. Não pode faltar essas três coisas: comida, vestimenta e satisfação sexual. E as prioridades. Tem muito mais coisa do que isso. Tem cabelo caro, tem unha cara, tem spa dos pés, tem muita coisa. Mas as principais são essas, não pode deixar faltar. Já imaginou, irmão, um marido deixar a esposa passar fome? Eu não estou dizendo com isso que nenhum de nós aqui não estejamos sujeitos a passar por uma crise financeira, e muitas vezes o negócio é apertar. Todos nós aqui estamos sujeitos a isso, sim ou não? Sim. Mas eu devo entender que é minha responsabilidade, nem que eu tenha que pegar baladeira e matar passarinho, sujeito ao IBAMA, me botar na cadeia e eu passar o resto da vida preso. Mas eu tenho que trazer alguma coisa para dentro de casa. Alimentar é prioridade, a esposa precisa ter alimento, ter comida. E também, irmão, não é só cuscuz não. Uma hora ou outra tem que trazer alguma coisa diferente também, porque ninguém vive só de cuscuz não. É bom, mas também pelo amor de Deus. Daqui a pouco a irmã chega na igreja mais amarela do que essa parede ali. Aí também não. De vez em quando um bolinho, para quem está comendo, a gente não está comendo essas coisas, então para nós ficou bem mais restrito. A alimentação lá em casa está se resumindo mais à fruta, né? Nós estamos parecendo um Tarzan e a Jane, com tanta fruta que tem lá em casa. Mas tem que ter uma coisa diferente.
E aí Paulo usa um outro verbo aí, veja, ele diz, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, o marido deve cuidar da mulher, e o cuidado aí, a palavra no grego aí indica amor terno, cuidar com carinho. É um cuidado amoroso, irmãos. Veja, o marido que é autoridade aqui, ele não é grosso. Ele não é grosso. Ele não é estúpido. Ele não é um cavalo. Ele é alguém amoroso, ele é alguém cuidadoso, ele trata a sua esposa com carinho, ele não é violento, ele não é mau caráter, ele não é machista. E aí, eu devo dizer isso aqui, irmãos, porque na explicação de muitos pastores, escutem isso, na explicação de muitos pastores sobre ser homem, eles estão descrevendo um homem totalmente contrário disso aqui. São homens machistas, são homens violentos, são homens que não ajudam a esposa em casa, são homens completamente o oposto disso aqui. Não é o homem bíblico. O homem bíblico é cuidadoso, o homem bíblico é amoroso, o homem bíblico, ele se aproxima da esposa e supre a necessidade emocional dela também. Então, eu vejo alguns posts aí e por isso as pessoas não entenderam bem o que Paulo disse. Na verdade, o que Paulo nos mostra aqui, queridos, é que um homem tem autoridade para ter mais responsabilidade. Vocês conseguiram perceber isso no texto? Quanto maior é a responsabilidade do homem, maior, ou quanto maior é a autoridade do homem, maior será a sua responsabilidade. E aí Paulo prossegue, ele diz que esse alimentar e esse cuidar é como Cristo faz com a igreja. Sempre Cristo é o modelo. Então eu devo me perguntar todo dia, você marido deve se perguntar todo dia, será que eu, no tratamento com a minha esposa, eu sou uma figura de Cristo nessa casa? É sério, não é, irmão? Já imaginou isso? Eu me paro pensando sobre isso em casa. Será que eu tenho sido um imitador de Cristo aqui dentro de casa? Será que eu tenho tratado a minha esposa como Cristo trata a igreja? Será que Cristo falaria isso com a sua igreja? Então é importante a gente pensar sobre isso. E aí ele prossegue, veja o que ele diz no 30. Porque somos membros do seu corpo. E aí ele vai unir as duas analogias. Ele fala da igreja como esposa e como corpo de Cristo. Da mesma forma, a mulher é esposa do marido e seu próprio corpo, porque ele é o cabeça e ela é o corpo. 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão dois numa só carne. Aqui Paulo está falando que a mulher e o homem são dois numa só carne, enfatizando a união do casal até que a morte separe. E ele cita lá desde Gênesis, que nós já explicamos, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, Paulo está dizendo, o casamento é algo tão sublime que Deus usou como exemplo do relacionamento de Cristo e a igreja. E é por isso, irmãos, que fica difícil a gente entender tanto divórcio no meio cristão. Eu já disse aqui nas primeiras mensagens, nós não podemos resolver os problemas que já aconteceram. E, infelizmente, há pessoas divorciadas da nossa igreja, infelizmente. Aconteceu problemas e não há como mexer nisso. E nós sabemos que é difícil, cada caso é um caso. E naquele momento acharam que a melhor decisão fosse essa. Mas nós que estamos aqui casados e os que ainda vão casar devem entender. Casamento não é brincadeira. Não, o divórcio é algo complicadíssimo. Essa expressão unir a sua mulher em Gênesis 2, eu estava ministrando sobre isso no fim de semana na IBAB, e eu estava falando sobre isso aqui, e eu disse lá aos irmãos, a palavra que é usada aqui no hebraico é colar. Para unir é colar, como duas folhas, uma colada na outra. O que é que acontece se eu tentar descolar? Vai rasgar. O divórcio é assim. Uma das partes vai sair ferida, maltratada, machucada. Então, é algo que não é fácil. Converse com alguém que já se divorciou e é crente. Ele vai dizer para você, olha, foi um momento mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Por quê? Porque não é o ideal bíblico. Claro que em alguns casos vai acontecer, mas nós temos que nos lembrar disso que Paulo está dizendo. Cristo não se divorcia da sua igreja. E se o modelo é
Cristo e a igreja, eu também devo nem estar alimentando pensamentos de divórcio no meu coração. 33, aí Paulo reforça a ideia para fechar. Não obstante vós, cada um de per si ou em particular, também ame a própria esposa. Ele vai fechando o raciocínio e argumentando. Ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Como é que a esposa respeita o marido? Sendo submissa. É assim que a mulher respeita o marido, sendo submissa, sendo santa, sendo honesta, sendo justa. Com isso ela está respeitando o marido. E para terminar, ele menciona aí o comportamento dos filhos, dizendo que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, porque isso é justo. Na época de Paulo, os pais podiam vender o filho, nessa cultura aqui, ó, grega, romana, os pais podiam vender o filho, castigar, matar, casar e divorciar. Os pais podiam fazer isso na cultura romana, na cultura grega. Paulo estabelece um modelo bíblico dizendo, aqui não. Os filhos devem obedecer os pais, mas no Senhor. Esse é o limite. Os filhos devem obedecer os pais naquilo que os pais não contrariam a palavra de Deus. Os filhos devem obedecer os pais quando os pais orientarem acerca de coisas que Deus não proíbe. Se meu pai me impede algo que a Bíblia proíbe, eu não tenho que fazer, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Agora, verso 2, o filho tem que obedecer. Em segundo lugar, honrar o pai e a mãe, não importa quem ele seja. Mas meu pai não vale nada. Mas aqui não está especificando, aqui está dizendo honre ele. E honrar pai e mãe não dá tempo de falar sobre isso tudo. Mas deixa eu terminar aqui, irmãos, para não ficar brecha, vocês me dão 5 minutinhos. Honrar na Bíblia aqui não é simplesmente não falar alto com o pai. Honrar na Bíblia aqui não é simplesmente não xingar o pai. Honrar na Bíblia compreende ajudá-lo. Vocês sabiam disso? Paulo diz honrai as viúvas. O que é que ele está falando? Está falando sobre ir lá nas viúvas e alimentá-las. Então, se o pai está precisando de ajuda financeira, eu não vou honrá-lo só dizendo eu vou orar pelo Senhor, eu tenho que ir lá. E se tiver ao meu alcance, eu tenho que ajudar. É uma maneira de honrar o pai e a mãe. Jesus tratou disso em Mateus 15. E ele diz que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Filhos que honram pai e mãe, eles têm uma vida longa na terra. É o que Paulo diz aqui, trazendo o conceito do Antigo Testamento. E as recomendações para os pais, eu estou correndo hoje, irmãos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Você tem pai que provoca a ira dos filhos, irmão. Sabiam disso? Rapidamente, algumas coisas que faz pai e mãe provocar a ira dos filhos. Excesso de proteção. Vocês sabiam que isso irrita os filhos? O camarada já tem 30 anos, aí no meio dos amigos, no meio de todo mundo, meu bibelozinho. Ele vai ficar com raiva de tu, irmão. Deixa esses negócios para dentro da casa. Eu estou vendo criança desse tamanho que não quer mais essas coisas. Poxa, eu já sou um rapaz. Olha o tamanho. É assim? Outra coisa que faz os pais provocarem ira dos filhos: intrometimento na vida particular. Irmão, tem pai e mãe que se mete na vida do filho, casado, no casamento, na casa, toda hora. Isso também é porque o marido não botou o limite. E é bom que se diga que se meu pai está se metendo na minha casa, com o meu casamento com a minha esposa, ou minha mãe, sou eu que trato com eles, não é minha esposa não. Se é a família dela, é ela que trata com a família dela. Então é muito importante isso aqui, mas tem mais coisa que os pais podem irritar a ira dos filhos, mas por conta do tempo, eu vou ficar só por aqui. Mas veja o que diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar na disciplina aqui, não é simplesmente o ato de bater. Disciplina, eita, já vou separar o cipó. Nós não somos contra isso. E a Bíblia ordena que os pais, eles não retenham a vara. Mas é necessário entender, irmãos, que pais descontrolados não devem disciplinar seus filhos com vara, porque senão mata. E tem pai que é descontrolado, muito descontrolado nesse aspecto. Mas criar na disciplina aqui, na admoestação, significa na instrução e na correção. Agora note, do Senhor, não é a sua não. Que é muito comum a gente ver isso, né? Mas no meu tempo o pai fazia assim, e eu vou fazer também. Não, mas não é como seu pai fazia,
é como o Senhor. Você vai disciplinar seu filho, vai corrigir seu filho, mas é na admoestação do Senhor, sem exceder os limites estabelecidos por Deus. E para terminar, assim viverá toda uma família plenamente cheia do Espírito Santo. E que o Senhor nos dê graça, irmãos, para vivermos isso aqui que nós aprendemos ao longo desse mês. Não é fácil, nós somos imperfeitos, somos casados com pessoas imperfeitas. Os que têm filhos imperfeitos. Todos nós herdamos a natureza de Adão, mas nós somos salvos em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós e Ele é poderoso para nos conduzir na verdade da palavra de Deus, e para termos uma família plenamente cheia do Espírito Santo, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, o pastor vai terminar agora e dar também aqui alguns breves avisos. E glória a Deus por isso. Graça e paz, meus amados. Só lembrando que amanhã nós temos culto de oração. E no sábado, eu tinha falado no domingo que teria seminário da família no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Só que vai ter só domingo de manhã e no domingo à noite. Tá bom, meus amados? Sabe? Está livre de programação, tá certo? Vamos orar. Pai amado e bendito, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelos teus ensinamentos, Pai. E que o Senhor nos abençoe, Pai. Abençoe cada família aqui. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. E que nós possamos a cada dia fazer a tua vontade, Pai. Guarda as nossas famílias. Assim nós te oramos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não deixa a chama apagar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Deus abençoe a vida de todos.